de volta com o nosso Vida e Saúde. Hoje nós estamos falando sobre doenças hormonais. 0800 777 0021, se você tem alguma dúvida, não é? Sobre várias doenças que nós estamos conversando hoje aqui. Pode ligar, envia também o seu pedido de oração e, claro, a sua dúvida. A doutora Natália vai tentar responder, nos ajudar aqui hoje nesse nosso programa Vida e Saúde, que tá bem legal para todos nós, mulheres, homens, para a gente conhecer melhor e também poder se tratar, viver mais e com mais qualidade de vida. Quero aproveitar o início do nosso terceiro bloco para convidar você a fazer parte da nossa família, da família da Associação do Senhor Jesus aqui da Rede Século XXI. Você sabe que você que é sócio já recebeu aí na sua casa, o padre vai mostrar aqui para você, a revista Brasil Cristão. Essa revista aqui, deixa eu arrumar aqui, a revista Brasil Cristão desse mês de julho, você já que é sócio recebeu. E junto com ela, você recebeu também aqui uma fração do manto das mãos sanguentadas de Jesus, um sacramental que foi abençoado no terceiro encontro das mãos sanguentadas de Jesus em setembro do ano passado, não é? Esse ano vamos ter o quarto encontro. Essa fração do manto, você que é sócio, já recebeu. Por isso, padre, eu não sou sócio ainda, como é que eu faço? Você que não é sócio, pode ligar no 0800 777 0021, se tornar um parceiro evangelizador. Nós precisamos de você, precisamos chegar aos 100% nesse mês de julho. E falta muito ainda, viu gente? O padre vai mostrar aqui para você, no nosso telão aqui, olha aqui, nós estamos com 34% hoje. Falta muito para chegar aos 100%. Então você que é sócio, não fez a sua contribuição ainda, pega o seu boleto, faça a sua contribuição. Você que não é sócio e pode se tornar um sócio, ligue 0800 777 0021, se torne um sócio evangelizador da Rede Século XXI. Você que pode fazer uma doação também espontânea, não é? Olha aqui, o padre vai mostrar para você, Você clica lá naquela primeira página, seja um sócio ou faça uma doação, e aqui você vai ver aí, tá vendo na sua tela, tem várias opções. Já sou sócio, cadastro, doações anônimas, aqui embaixo, depósito online, Banco Santander, Banco do Brasil, Banrisul, Caixa Federal, Bradesco, Itaú, são opções para você poder fazer a sua contribuição. Se você não é sócio, ou se quer fazer uma doação anônima, quer fazer um depósito online, enfim, contanto que você ajude a Associação do Senhor Jesus. O importante é que você se torne talvez sócio, né? Porque você se compromete todo mês com a gente, tá bom? Eu quero agradecer de coração a você que está pensando nessa possibilidade e vai se tornar um parceiro evangelizador aqui com a Associação do Senhor Jesus. Porque a Rede Século XXI sempre faz mais junto com você, tá bom? Obrigado. O padre vai voltar aqui, nós temos várias perguntas, doutor, aqui, chegaram aqui para nós. Algumas eu quero já fazer a senhora, ainda falando de hormônios, né? Tem muita gente com dúvida na questão do hormônio. Estou com 69 anos, posso continuar repondo hormônios? Nós sabemos que os riscos envolvidos com a reposição hormonal na mulher, eles aumentam com os anos. Porém, hoje, com a individualização do tratamento, essa decisão vai ser feita junto com o médico. Então, a cada consulta vão ser analisados os parâmetros, analisados os exames, os sintomas da paciente e vai ser decidido a cada consulta. Então, ela tem que parar? Não, ela não tem que parar se ela já estava usando desde o começo ou desde ali dentro daquela janela de oportunidade de 5 a 10 anos depois do início da menopausa. Ela não tem que parar, mas isso é uma decisão que vai ser tomada junto com o médico. Tudo bem, a dona Rosalina Barbosa que está perguntando de Pirajuí. A dona Rosângela Costa Pereira, vou fazer 48 anos. Minha última menstruação foi em maio, porém hoje fiquei menstruada. Estou na menopausa? Não, a menopausa é 1 ano depois da última. A gente só vai saber 1 ano depois. Doutora, tem 2 perguntas aqui que envolvem nome de remédio, então acho que é interessante isso, né? A gente também saber, olha, a Raquel Paz Rebouças de Indaiatuba, São Paulo. Estou na menopausa, tomo isoflavona, já que é isso o remédio. A doutora aconselha o uso desse hormônio, tem pós e contra ao mesmo tempo?
A isoflavona é uma substância que ela ocupa o receptor do estrogênio e ela faz o efeito do estrogênio, mas numa quantidade muito grande para poder fazer esse efeito do estrógeno. Porém, os efeitos do estrogênio, eles são mais fracos com o uso da isoflavona. Então, a melhora dos sintomas é mais fraco. Porém, por outro lado, o risco de câncer de mama é o mesmo. Então, nós não gostamos desse hormônio, não, dessa substância. A Silvia Maria de Assis Portes, de Barbacena, Minas Gerais. Já faz 35 anos que tenho depressão. Pressão alta. Já tomei Crimene por 10 anos, agora não estou mais tomando. Choro muito, fico muito tensa. Quero saber se é sintoma de menopausa. Pode ser que sim, né? São sintomas, como a gente falou ali na andropausa, são sintomas que são muito inespecíficos. Então, não dá para a gente falar se é menopausa, se isso é da depressão, se ela pode ter uma outra doença orgânica, um hipotireoidismo, uma anemia. Não dá para a gente saber, teria que conhecer o caso, fazer alguns exames para a gente saber. Mas, certamente, a menopausa, a deficiência de hormônios causa muitos sintomas. E dentre esses sintomas estão a labilidade emocional, a pessoa fica com uma tristeza muito grande, ela se sente muito deslocada, ela não dorme bem, quando ela para de fazer a reposição hormonal, esses sintomas podem voltar. Então, pode ser que sim. E é importante, né, doutora, a gente lembrar, quem está nos acompanhando, que é bom que a pessoa procure o seu médico de confiança, o médico que você faz tratamento, para dizer, olha, eu estava tomando esse remédio, agora eu estou sentindo isso, né? O seu médico vai te ajudar nesse tratamento, né? E também nesses sintomas, né? Ó, uma pergunta de um homem aqui também, porque só estamos falando do problema das mulheres, né, doutora? O Benedito Antônio de Oliveira, de Paulínia, São Paulo, diz assim, olha, tenho 45 anos, fiz o exame de biopendância na academia, deu retenção de líquido. É recomendável fazer consulta com endócrino? Quais os exames recomendáveis para que eu faça na minha idade? A retenção de líquido pode ser secundária a talvez um problema de hipertensão, talvez um problema cardíaco, pode ser um consumo elevado de sódio, que pode levar a uma retenção de líquido, mas certamente se você tem outras causas, se você tem outras queixas, talvez valha a pena passar pelo endocrinologista, fazer alguns exames, mas tem que ser feita uma análise mais completa desse caso. Doutora, vamos entrar então no hipotiroidismo e hipertireoidismo. Não é? Palavras difíceis, não é? O padre vai aqui no nosso telão. Temos aqui alguns sintomas, não é? O hipotireoidismo. Cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera. É isso, doutora, mesmo? Bom, lembrando aqui sobre a função da tireoide, né? A tireoide é uma glândula que fica aqui na parte inferior do nosso pescoço, aqui na frente, e ela é responsável pela produção do hormônio tireoidiano. O hormônio tireoidiano ele é muito importante para o nosso desenvolvimento neurológico, quando nós somos ainda fetos dentro da barriga da mãe, depois na infância, para o desenvolvimento normal e também para o nosso metabolismo. Então, tudo que depende da nossa energia, da nossa renovação celular, tudo que tem a ver com o nosso metabolismo tem a ver com o hormônio tireoidiano. E existem algumas situações em que essa tireoide ela pode estar afetada, tanto para produzir menos, quanto para produzir mais hormônios. Então, quando a gente, por exemplo, tem um caso aqui em que a tireoide está produzindo menos hormônios, nós temos o que é chamado de hipotireoidismo. Pode ocorrer aqui um ataque autoimune da tireoide, ou pode ocorrer uma deficiência, por exemplo, de um mineral muito importante, que é o iodo. Então, se a gente tem uma dessas duas situações, a gente pode ter um prejuízo do funcionamento da tireoide. E com isso, tudo que depende do metabolismo vai fazer com que
a pessoa fique funcionando mais lenta. Então, quando a pessoa não está com a tireoide 100%, quando ela está funcionando menos do que ela deveria, a pessoa vai ficar com muito sono, ela pode ficar com um ganho de peso, ela pode ter uma pele áspera, pode ter o intestino preso, a frequência cardíaca diminuída, tudo isso mostrando que se sentindo cansada, irritada também, tudo isso mostrando que o hormônio do metabolismo está baixo, não está funcionando bem. Nesse momento, a gente precisa repor esse hormônio, né? Por outro lado, pode acontecer alguma coisa aqui na tireoide, que normalmente é um ataque autoimune, mas que ao invés de fazer funcionar menos, faz funcionar mais. E essa tireoide que estava produzindo normalmente as quantidades normais do hormônio, ela vai começar a produzir muito. E aí, como é negativo pouco, muito também é. Então, o hormônio do metabolismo aumentado vai produzir o quê? Vai produzir palpitações, tremor, piora do sono, agitação, irritabilidade, pode causar diarreia, aumento do funcionamento intestinal, a pele fica muito sedosa e sudoreica, pode ficar um pouco pegajosa a pele, a pessoa emagrece também, mas veja bem, ela emagrece porque ela está gravemente doente, às custas da tireoide. Então não vamos ninguém, pelo amor de Deus, hein, gente, querer ter hipertireoidismo para emagrecer. Porque nesse caso aqui, começam a ocorrer riscos importantes para a saúde também, como, por exemplo, o risco de uma arritmia cardíaca. Quando a pessoa tem muito tempo em hipertireoidismo, ela pode ter osteoporose. Então, é uma doença que deve ser tratada. E tem alguma causa, doutora, por exemplo, para uma ou para outra? Sim. Aqui no hipotireoidismo, então nós temos uma predisposição familiar muito importante, né? É a autoimunidade. A autoimunidade é quando o organismo produz anticorpos contra ele mesmo. Então esses anticorpos atacam a tireoide e diminuem o seu volume, diminuem a sua produção hormonal. E uma outra coisa que causa o hipotireoidismo é a deficiência de iodo. Nós sabemos que existem algumas áreas no mundo em que existe a deficiência de iodo, que são as áreas que são longe dos oceanos, né, que são longe do mar. Por quê? A quantidade de iodo que tem ali nessas áreas é uma quantidade suficiente, mas nas áreas que não são litorâneas, essa quantidade de iodo é insuficiente. E por isso, hoje, existe uma lei que obriga que seja adicionado iodo ao sal. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente vê algumas propagandas de outros tipos de sal. Existem outros tipos de sal que não é o sal iodado industrializado que a gente consome, que a gente não sabe qual a quantidade de iodo que tem nesses outros tipos de sal. Então, é importante, a Anvisa, ela garante a quantidade de iodo presente no sal de cozinha, no nosso sal industrializado, que é o iodado. Então, é muito importante que a gente garanta esse aporte necessário de iodo todos os dias. Então, aqui no hipotireoidismo, se faltou iodo ou se tem autoimunidade com autoanticorpos contra a tireoide, pode, então, diminuir a produção do hormônio, tá? Aqui falou tireoide diminuída, mas nos casos de bócio, por causa de falta de iodo, a tireoide vai estar aumentada. Então, vocês conhecem pessoas que têm hipotireoidismo que têm pescoço grande aqui, né? Isso é porque, vocês lembram que eu falei que o hipotálamo e a hipófise comandam as outras glândulas. Se tem um problema aqui na tireoide que não está produzindo, os hormônios que mandam nela vão aumentar. E quando eu aumento esses hormônios, eles vão tentar aumentar a tireoide para ver se produz, mas está faltando matéria-prima. Então, essa tireoide ela vai ficar grande e mesmo assim ela não consegue produzir o que ela precisava. E aqui, como eu falei, no hipertireoidismo, a gente pode ter uma reação autoimune, mas que não que ataca a tireoide, mas que são substâncias que vão ocupar os receptores do hormônio tireoidiano e fazer o efeito do TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide e vai estimular muito. Então, essa tireoide pode ficar aumentada, a pele vai ficar quente, o coração vai ficar disparado. Ou uma outra situação é quando tem um nódulo aqui, produtor de hormônio. E essa também é uma outra situação. É hereditário isso, doutor, ou não? Tem uma forte predisposição familiar, sim. E o tratamento?
pessoa descobre, sabe que ela tem o hipotireoidismo, trata com hormônio tireoidiano. Uhum. Então, hoje, assim, o hipotireoidismo é algo muito comum na população. Hoje, as mulheres que passaram da menopausa, 15% das mulheres têm hipotireoidismo. Uhum. Isso vai juntando uma coisa com outra e pode dar um prejuízo muito grande, né? Então, o tratamento do hipotireoidismo é a reposição do hormônio. A reposição do hormônio, a gente precisa tatear qual que é a dose certa para cada pessoa, para que o hormônio possa ficar normal. Essa pessoa normalmente faz esse tratamento para o resto da vida, é um tratamento muito fácil de fazer, mas que tem que ser tomado na mesma hora, todos os dias. Tem que ter o acompanhamento médico de tempos em tempos, tem que ter uma responsabilidade com esse tratamento. E aqui no caso do hipertireoidismo, o que acontece? Eu tenho uma tireoide que está funcionando demais, que está produzindo hormônios demais. O risco disso, a gente pode ter, além de todo o prejuízo da qualidade de vida da pessoa, nós corremos o risco de ter uma arritmia cardíaca, nós corremos o risco de ter uma osteoporose, por exemplo, e fora o acometimento ocular. Então, aqui no hipertireoidismo, esse anticorpo que ataca a tireoide e faz com que ela funcione muito, ela também ataca uma gordurinha que nós temos atrás do olho. E pode ser que essa gordurinha aumente de volume e o olho vá para fora. Isso é uma coisa que atrapalha muito as pessoas, elas podem ter dores oculares, podem enxergar dobrado, então isso pode ser um sintoma de hipertireoidismo. Isso precisa ser tratado, nós temos 3 tipos de tratamento. Nós temos uma substância que bloqueia a produção hormonal dentro da tireoide. Nós podemos fazer uso do iodo radioativo, o iodo radioativo destrói a tireoide, ou nós podemos fazer a cirurgia com a retirada da tireoide. Normalmente, grande maioria dos casos, nós usamos os antitireoidianos, que são essas substâncias que vão bloquear a produção hormonal. Em casos mais graves, nós usamos os outros tratamentos. Doutora, você falou a questão do sal aí, que o iodo tem que estar presente no sal. Isso. Dúvida minha agora, todo tipo de sal tem o iodo porque nós temos hoje vários tipos de sal, né? Sal light, todo ele tem a mesma quantidade. Sal do Himalaia ou não? Não. Então, mas isso eles, é uma mesmo coisa não muito tendo, importante. eles estão dentro do... Não estão. Então, o que está garantido é o sal de cozinha refinado iodado. A gente sabe quanto que tem lá. Nós temos 15 a 45 miligramas por quilo de iodo nesse sal. Os outros tipos de sal, nós não sabemos quanto que tem de iodo, porque não é garantido pela Anvisa. Então, é perigoso. Por que é perigoso isso? Para a gente, se a gente tiver menos iodo aqui, a gente pode ir desenvolvendo aos poucos o hipotireoidismo. Mas uma gestante ou uma criança, ela pode ter problemas graves por causa da deficiência de iodo, porque o feto ele não consegue se defender ou da deficiência de iodo ou do excesso de iodo, que é outro problema grave que nós estamos tendo hoje. Então, infelizmente, existem algumas fontes que estão indicando prescrição de uma medicação riquíssima em iodo. O que acontece quando a gente consome, por exemplo, uma substância que tem uma grande quantidade de iodo? A nossa tireoide, ela vai tentar existe um efeito chamado efeito Wolff-Chaikoff, que vai fazer com que, frente àquela grande quantidade de iodo, a tireoide vá parar de produzir. Então, nós poderemos ter um hipotireoidismo transitório frente àquela carga imensa de iodo. Isso para nós vai durar 2 semanas e depois a gente mais ou menos se acostuma. Mas a gestante, ela pode ter consequências muito graves para o feto, porque o feto ele não consegue se defender disso. Então, nós poderemos ter bócio, nós poderemos ter deficiência de hormônio no feto e a gente sabe das graves consequências, levando ao cretinismo, levando a uma importante deficiência do crescimento intrauterino neurológico dessa criança. Muito bem, olha, continue ligando, participando, enviando sua pergunta. Nós vamos para um rápido intervalo e já estamos de volta com o nosso Vida e Saúde, doenças hormonais. Não sai daí, já estamos de volta.